Pai do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast CNA, no programa EBC em Foco. Estamos muito felizes de estar aqui. Já está aqui o pastor Marcílio. Pai do Senhor, evangelista Tiago Silva, Pai do Senhor a todos que mais uma vez estão nos dando a honra de juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus nas lições bíblicas. E hoje, pastor Marcílio, a gente vai estudar a lição de número 2, que tem por título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A gente, infelizmente, tivemos um problema técnico e até gravamos, mas não deu certo, né, para a gente estar colocando no ar a lição de número 1, que foi uma lição muito boa, falando sobre a igreja que nasceu no Pentecoste. Mas graças a Deus, hoje o Senhor nos dá a oportunidade de debater essa lição tão maravilhosa. Agradeço a Deus pela tua vida. Se ainda não se inscreveu, já se inscreve no nosso canal, deixa aquele like abençoado e compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Esta é a lição que nós iremos estudar. O texto áureo diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. E a verdade prática nos ensina dizendo que a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. A leitura bíblica em classe está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao versículo 47. Não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo, mas você pode estar lendo aí na sua casa. E agora, pastor Marcílio, vamos para o conteúdo da nossa lição. Antes de iniciarmos o primeiro ponto da nossa lição, como já de costume, a gente fala sobre a palavra-chave. Pastor Marcílio, a nossa palavra-chave é modelo. Aqui na verdade prática, a evangelista Tiago fala que a igreja, né, é um modelo a ser seguido. A igreja qual? A igreja de Jerusalém. Então, modelo é uma representação que nós chamamos ideal, né? Então, se é um modelo, é um exemplo, é um padrão a ser seguido. Então, a igreja de Jerusalém como modelo, ela tornou-se um espelho, né, que refletiu para as demais igrejas na atualidade, né, se tornar ideal. Ou seja, como modelo, a igreja de Jerusalém, ela torna-se o ideal a ser seguido. A nossa introdução da lição diz assim: por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. Quer dizer, pastor Marcílio, que nós temos um modelo a ser seguido. Infelizmente, evangelista Tiago, nós observamos o seguinte, que essa igreja, né, ela prezava pela palavra, né, como também pela ação sobrenatural do Espírito Santo no meio dela. Eles tinham tudo em comum. Então, quando eu digo infelizmente, é porque a igreja de Jerusalém, como igreja primitiva, ela exibiu marcas que tornaram o quê? Um padrão, um modelo, como nós acabamos de falar. Modelo para quê? Para todas as igrejas, em todas as épocas, como também lugares. Então se expandiu. Na época, quando a igreja nasce, como nós falamos na aula número 1, que infelizmente, né, tivemos esse problema técnico, né? Na aula número 1, nós observamos que o nascedouro da igreja, ali no dia de Pentecoste, na festa, 50 dias após a Páscoa, né, Jesus passou ali 40 dias com os discípulos, foi assunto aos céus, só fazendo um feedback aqui rápido. 10 dias depois, os irmãos, os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, e foram vistas, né, línguas como que de fogo entre eles. Então, a partir dali, nasce a igreja do Senhor. E nesse nascimento, ela torna-se modelo para todas as outras igrejas e também em lugares. Naquela época, existia o quê?
15 nações, né, aproximadamente, presentes ali no dia de Pentecoste. Então, esse padrão que a igreja de Jerusalém torna-se modelo, infelizmente, eu digo, ele não está sendo seguido na atualidade, nos dias que nós estamos vivendo. A igreja, ela está de uma forma não padronizada mais com a igreja de Jerusalém. Aí a gente pode perguntar, mas por quê? Porque é claro, aqui na leitura bíblica em classe, quando nós temos na Bíblia as primeiras conversões, né, muitas pessoas aceitaram Jesus e a gente vai observar aqui, Evangelista Tiago, 4 pilares de fundamental importância que está no comentário da nossa lição. Quais são esses comentários? A igreja, ela perseverava em algo importante, doutrina dos apóstolos, né? Além da doutrina dos apóstolos que eles perseveravam, eles também viviam em comunhão, como também no partir do pão e nas orações. Então, e havia temor, ou seja, não era um medo, né? Mas era um temor, um respeito de um para com os outros, e a Bíblia diz, né, que eles serviam uns aos outros. Nós vamos observar aqui que essa igreja, ela foi solidificada na própria palavra e ensinamento de Jesus Cristo, se tornando uma igreja sólida. Qual a gente agora vai adentrar, né, pastor Marcelo, no primeiro ponto da lição, uma igreja com sólidos alicerces. Quer dizer, a gente já entende aqui que o que é sólido é algo que não se move. Que tem firmeza. Que tem firmeza, que tem estabilidade. Justamente. Não é? Então, uma igreja com fundamentos doutrinários. Por quê? A gente pode dizer assim, porque essa igreja aqui foi uma igreja que foi formada pelos apóstolos. E os apóstolos tiveram uma convivência próxima com Cristo. Né? Ela era uma igreja bem doutrinada, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, e ela era uma igreja que só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar a palavra de Deus, ou seja, aos seus membros de uma tal forma que o alcance, né, que eles passem a refletir o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, tenham o mesmo caráter. Uma coisa que me chama a atenção aqui, Tiago, e demais ouvintes aqui, com relação a essa firmeza dessa primeira igreja. Então, a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, nós vamos notar o seguinte, que tudo começa aqui, na doutrina, no ensinamento. Doutrina, né, vem também da mesma palavra ensino. Então, antes da experiência de todos, antes da comunhão, antes de partir o pão, né, antes de todas as normas estabelecidas para a igreja de Jerusalém, a comunhão, a coinonia que eles tinham em participar da Santa Ceia, todos os trabalhos ali elencados, né, por eles, né, antes de tudo isso vem a doutrina. Vem a palavra, né, pastor? A palavra, justamente. Então, o que é essa doutrina dos apóstolos que eles perseveravam ali? Né? Eram ensinamentos de Jesus Cristo, como você falou, né? Transmitido por aqueles que andavam com Jesus, estiveram com ele. Foram testemunhas oculares da vida de Jesus e do testemunho de Jesus. Então, eles estavam multiplicando aquilo que eles aprenderam. Né? E outro detalhe aqui, não somente a vida, o testemunho, mas também eles mostravam para aquela igreja ali a morte e também a ressurreição de Jesus. Então, era o evangelho em sua forma mais pura. Então, para nós, hoje, a doutrina dos apóstolos está cristalizada nas páginas do Novo Testamento. Né? Uma igreja saudável, uma igreja com cristãos, né, saudáveis, também está fundamentada na própria palavra, como acabamos de falar, não em achismo. Igrejas que oferecem entretenimento, se acabar o entretenimento, ela fecha. Né? Então, aqui não tem achismo, não eram igrejas que tinham vãs filosofias da moda, não em experiências sem base bíblica. Tem que ter a base bíblica.
que é o fundamento, a palavra. Mas, na verdade, a igreja de Jerusalém, ela era uma igreja sólida, né, imutável e tinha Deus em primeiro lugar. A doutrina, ela vai moldar a visão, né, nossa em relação ao que Deus tem preparado para nós. Ou seja, a doutrina molda a nossa visão a respeito de Deus, do homem, da salvação e do mundo. Então, sem a doutrina dos apóstolos, a nossa fé não tem alicerce para suportar todas as tempestades que, porventura, a igreja venha passar. Porque nem tudo são flores, né? Pastor Marcílio, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverança. Esta é a palavra. Algo contínuo. Contínuo, justamente. Então, a expressão diz muito sobre o processo do discipulado, como o comentarista colocou muito bem aqui, da igreja de Jerusalém. Existia um processo. Que processo era esse? Um processo de ensinamento. Um processo de discipulado, de aprendizado. Eles não saíam, não pulavam o processo. O que é que a gente vê hoje em dia? Esse processo é pulado. A gente vai ver que muitas igrejas aí não adotam mais essa questão de discipulado, essa questão de ensinamento. É só muito louvor, é só muitos enfeites, muitas coisas que a gente vê que até fogem da palavra, mas o verdadeiro ensinamento, o verdadeiro discipulado, muitas igrejas hoje já correm disso aí. É o que está aqui também no nosso comentário, né? Que a tragédia de uma igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco, né, discipular. Ela não consegue ser discipulada e também discipular. Então, essa primeira igreja, que é a igreja primitiva como modelo, Tiago, né, vai falar como nós acabamos aí de falar, perseveravam. Então, essa palavra perseverança, né, no grego, proskaterontes, dá uma ideia de que essa atividade casual de um evento de domingo, a palavra ela carrega justamente o sentido de aderir firmemente. Então isso é perseverar, é aderir firmemente, a ser constantemente diligente, dedicar-se de coração, e é o que a igreja primitiva fazia. Elas tinham tudo em comum. Hoje em dia, você não vê isso numa igreja. As igrejas, na maioria delas, passam a ter donos. Tem pessoas que se intitulam donos da igreja. E a igreja, nós sabemos que é a igreja de Jesus Cristo e não do homem. Mas hoje nós temos homens se intitulando donos das igrejas. Meu Deus, misericórdia. A palavra doutrina, traduzida no grego, significa didache, que significa ensinar e instruir. Para se fazer novos discípulos, tem que haver a instrução, não é? Tem que haver o ensino. E quantas vezes, pastor Marcelo, a gente vê aí muitos cultos, né? E é bom a gente frisar isso aqui, porque nós, graças a Deus, nós gostamos da palavra, amamos a palavra, amamos aprender a palavra, e graças a Deus por isso. Isso não é mérito, mas graças a Deus, Deus ele tem nos ajudado e nós temos esse sentimento de que cada dia mais a gente precisa aprender mais, não é isso, pastor Marcílio? Mas quantas vezes a gente vê aí em muitos cultos que às vezes deixa 15 minutos para a palavra, às vezes deixa 10 minutos para a palavra. Não estão valorizando, né, o ensino da palavra de Deus, né, que é justamente o que fortalece a comunhão, né, o estabelecimento de uma igreja, né, na face da terra. Isso a gente vê que a igreja, a mãe aqui, preservava o ensino da palavra. Eles viviam em organismo, né? Porque a igreja nós já aprendemos como organismo e como instituição, né? Como instituição ela tem departamentos, mas como organismo ela tem que ter a unidade em Cristo mediante a palavra de Deus. Então, aqui nós temos algo de muita importância que eu chamo de segundo pilar, né? Que é a comunhão. A igreja de Jerusalém vivia em comunhão. Então, eu considero como segundo pilar. A palavra grega aqui é koinonia, como nós já falamos. Então, essa é uma palavra muito mais profunda do que o nosso conceito moderno de confraternização, com café, um bolo, um coffee break, né? A comunhão, a koinonia, vem significar uma parceria, uma partilha,
Então a gente vê que eles viviam tudo em comum, né? Ter algo em comum. Eles compartilhavam a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito. Então essa comunhão, koinonia, é justamente a unidade espiritual que transbordava para uma vida prática de toda a igreja primitiva. Então hoje em dia, as igrejas modernas, elas são, tudo bem, como instituição ela tem departamentos, mas às vezes um departamento não tem ligação mais com um outro tipo de departamento. Né? Então não existe mais aquela unidade como existia na igreja primitiva. Se ela, a igreja primitiva, é modelo, então modelo é algo, é espelho a ser seguido. Infelizmente, nós não estamos observando, né, essa sequência de seguir o modelo. A gente vê cada um por si, né? Cada um quer Justamente. fazer por si, para se engrandecer, para se mostrar, e a gente não vê mais essa unidade. Infelizmente, é esse o tempo que a gente vive. E a Bíblia diz aqui na nossa leitura, claramente, os versículos 44 e 45 da nossa leitura bíblica mostram, né, que essa comunhão, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Você vê isso hoje? Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Olha, era um cuidado mútuo, um senso de família, onde a alegria de um era a alegria do outro. Ou seja, não só do outro, mas de todos. Se eu estou feliz, todos estavam felizes. Se eu estivesse triste, todos estariam tristes também comigo e iriam me ajudar. Por quê? Porque tinham comunhão. O fardo de um era justamente o fardo de todos. É a vida do corpo de Cristo em sua essência, unidade. Isto é koinonia, isto é unidade, comunhão. Pastor Marcílio, a gente também tem que falar um pouco aqui, né, para concluir esse primeiro ponto. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, a mesma igreja, não era outra não, a mesma, e na comunhão, era a mesma igreja que vivia em oração, né? A igreja de Jerusalém orava, assim Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração. Não era porque eles eram apóstolos que eles não deixavam de orar, não é? A gente vê que tinha comunhão, mas também tinha oração. E além da oração, no partir do pão. Então eles eram tão unidos que aquilo ali se tornou uma prática rotineira na vida deles, constante, a oração. Mas aqui, no partir do pão, Tiago, coisa maravilhosa, o coração da adoração e do relacionamento, eu considero também como mais um pilar. No partir do pão, ali é um pilar com um duplo significado. Primeiramente, aponta para a ceia do Senhor, né? Que é um dos modelos básicos aqui, é que eles perseveravam, era acolhedor, né? Era uma igreja adoradora. No partir do pão, aqui, como fala, era um ato de adoração central, onde eles se lembravam do sacrifício de Cristo. Olha, praticamente estavam pertinho do momento, viveram esse momento, né? Do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Eles proclamavam a morte do Senhor e celebravam a nova aliança, né? No seu sangue. Então, a igreja primitiva, como modelo, ela tinha um momento de profunda reverência e comunhão com o próprio Cristo. Mas partir o pão era também uma expressão comum para compartilhar refeições juntos de casa em casa. Como diz no versículo 46, aqui claramente, perseveravam unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Eles comiam juntos com alegria e sigileza de coração. Então, olha que bonito, unânimes. Né? Eles tinham essa perseverança. Então, naquela cultura daquele povo naquela época, né, comer junto era um ato de profunda intimidade, profunda aceitação. Eles não apenas cultuavam junto no templo, mas eles viviam, Tiago, né, juntos em seus lares. A vida da igreja fluía no ambiente público para o privado, fortalecendo os laços da comunhão, da koinonia. Então, se eles estavam dentro desse pilar, eles agora entram na questão da oração. A oração é a dependência de Deus. Todos que estavam em comum dependiam de Deus. Eles mostravam isso um para com os outros. Então, nas orações, é interessante que no grego, né, esse artigo,
né? Nos diz o seguinte: está presente, sugerindo as orações designadas. Isto indica que eles não apenas oravam espontaneamente, mas tinham tempos dedicados à oração de forma corporativa. Então a gente vê Pedro e João, né, iam ao templo todos os dias à hora nona. Não é isso? Eles iam ali agradecer ao Senhor, buscar o Senhor. Foi aí que aconteceu o milagre, né? Daquele coxo da porta do templo chamada Formosa, uma das portas. Não tenho, quando Pedro disse, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou em nome do Senhor Jesus Nazareno, levanta e anda. E o milagre aconteceu. Por quê? Porque eles viviam em comunhão, eles viviam em oração. Então, a oração era a respiração da igreja primitiva. Hoje, se convida a igreja para fazer um trabalho de oração, às vezes tem mais louvor do que oração. E você que está aí em casa, o que é que você está achando desta lição? O que é que você está achando sobre o que estamos comentando aqui neste momento? Deixa teu comentário aí, fala com a gente que a gente vai amar ler teu comentário e também estar respondendo, tá? Vamos para o segundo ponto da nossa lição. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Que símbolos são esses? O batismo e a ceia do Senhor. Pastor Marcílio, o batismo, após os primeiros sermões do apóstolo Pedro da igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aqui nós temos o batismo em águas. Então nós temos, como nós falamos na lição número 1, né, nós temos, na realidade, 2 tipos de batismos. Batismo em água, a gente não vai ter seu comentário, mas é este aqui, serve para o arrependimento. Né? Batismo é sepultamento, sepultar a velha natureza para se ter uma nova natureza. Paulo já diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o que é o batismo? Você quer ser batizado porque você já reconheceu Jesus como Salvador, já foi justificado. Então é um desejo que nasce na vida do cristão. Então, para quê? Para arrependimento dos nossos pecados. E Pedro foi bem enfático, ele diz aqui, ó, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Mas primeiro tem que se arrepender. É uma condição. Então você só pode ser batizado depois do arrependimento. Então depois que você reconhece Jesus como Salvador, você se arrependeu. Aí você tem essa condição de descer as águas batismais. Então esse é um tipo de batismo. O outro tipo de batismo são divididos em batismo com o Espírito Santo, que é a mesma coisa, o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, que nós estudamos na lição número 1, né? Que esse revestimento de poder é justamente a plenitude pentecostal, o derramamento, é falar novas línguas, né? É um ato totalmente diferente do batismo pelo Espírito, porque o batismo pelo Espírito justamente ocorre na conversão. Né? Quando você se arrepende, reconhece Jesus como Salvador, você é batizado pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem batiza o crente, né, na conversão. Esse é o batismo pelo Espírito. Agora, é aquele batismo que se torna espiritual. Então, é diferente do batismo com o Espírito Santo ou o batismo no Espírito Santo, que é o derramamento do Espírito Santo, falar novas línguas, que é justamente a plenitude, a dádiva. Quando nós falamos, você há de lembrar que, assim como a salvação é a dádiva de Deus para os perdidos, o batismo com o Espírito Santo é a dádiva de Deus para os filhos. Então isso já dizia o pastor de saudosa memória. É um presente, né? É um presente, é uma dádiva. Já dizia o pastor de saudosa memória, né? Antônio Gilberto. O pastor Marcílio também deixar frisar aqui que a partir do momento que, como o pastor Marcílio falou aqui, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo e recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Você é batizado pelo Espírito Santo. É isso que o pastor Marcílio está dizendo. Você passa a ser templo, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Aí depois você que vai buscar no processo de santificação, o que? O batismo no Espírito Santo. Que é o batismo com o Espírito Santo, né? Que é o revestimento de poder. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. O segundo símbolo
que a igreja mãe observava, né, e praticava com muita ênfase, era a ceia do Senhor. São duas ordenanças, né? O batismo em água para o arrependimento e a Santa Ceia como memorial, né? Em memória de Cristo. Então a igreja primitiva, ela zelava, ela cuidava desses símbolos, né? Então elas praticavam tanto o batismo em água, né, como também participavam, cercavam a mesa do Senhor para participar da Santa Ceia. Uma ordenança que nós devemos continuar fazendo, né, pastor Marcílio, até que ele venha. Era seguida, né? A igreja de Jerusalém nos deixou o exemplo e nós estamos continuando, perseverando, onde, como nós já falamos, na doutrina dos apóstolos, né, no partir do pão, na comunhão, que é a coinonia. Então, a maioria desses estudiosos bíblicos concorda que esse texto é uma referência à prática da Santa Ceia, né, do Senhor, entre os primeiros cristãos. Então, eles tinham tudo em comum. Donald Gee, um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, ele disse que quando tomada corretamente, ou seja, a Santa Ceia, né, a igreja ao próprio coração, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do evangelismo, ao objeto supremo do amor de Deus. Ou seja, ele conclui aqui dizendo o seguinte, que quão abençoado é esse partir do pão. O partir do pão aqui, Tiago, diz respeito, como nós já falamos, à unidade da igreja. Se nós estamos partindo do pão, nós estamos em comunhão um com o outro. Nós estamos ceando juntos, cercando a mesa do Senhor juntos. Isso é um privilégio que a igreja primitiva nos deixou como um verdadeiro pilar. Agora, nós precisamos dar sequência a esses ensinamentos maravilhosos. Duas ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus Cristo. Essas ordenanças não são sacramento e não são nem consubstanciação e nem transubstanciação. É em memória, é um memorial, é uma ordenança, não é um sacramento, né? Então, é uma ordenança deixada pelo Senhor. É no partir do pão que a gente consegue lembrar, né? Como se a gente fizesse uma viagem lá no Calvário e visse cada passo, pudesse enxergar cada passo que Jesus deu em direção ao Calvário, o que ele passou, que foi por mim, que foi pelo Senhor, que foi por você que está nos assistindo. Então, isso é maravilhoso. É no partir do pão que a gente consegue ter essa consciência que nós não somos nada, que nós não vamos a lugar nenhum se Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário por nós. O comentarista aqui, o pastor José Gonçalves, ele nos deixa aqui a igreja muito claro, aqui na escrita, né, literalmente, que a igreja primitiva ela era padrão para todas as igrejas. Aí eu até frisei que, infelizmente, esse padrão, essas normas espirituais, hoje estão sendo deixadas de lado. Que é um exemplo na Santa Ceia. Tem muitas pessoas que participam do pão, participam do cálice do Senhor de uma forma indigna. E não estão nem aí. Aquilo ali é só um pedacinho de pão e é só um pouquinho de suco da vide e pronto. Às vezes até em pecado, porém, né, participando, mastigam aquele pedacinho de pão, isso aí não tem nada a ver não. Ou seja, não tem o que nós já prezamos aqui, koinonia, comunhão. Então, quando nós recebemos o pão, né, fazer isto em memória de mim, né? Jesus, quando tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Então, olha, se é em memória dele, quando eu pego aquele pão ali, o sofrimento, eu lembro do sofrimento dele, né? Desde sair ali do pórtico da casa de Pilatos, né? Do palácio de Pilatos, até ser levado fora do templo, né? Para poder ser pendurado no madeiro ali, no Gólgota. Então, Jesus foi esbofeteado, Tiago. A carne de Jesus foi dilacerada. Então, todas as vezes que eu participo do pão, eu tenho que mastigar bem aquele pão. Não é só simplesmente colocar e engolir. Eu tenho que mastigar aquele pão e lembrar que, da mesma forma que eu estou mastigando aquele pedacinho de pão como símbolo, eu estou lembrando em memória de mim, Jesus. É um momento maravilhoso. É um momento de comunhão. Hoje, né? Ninguém não está nem aí. Participa como se fosse um culto normal. E não é.
é um dos cultos mais sublimes que há em uma igreja que tem unidade. Mas o versículo 27 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, né, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então aqui os primeiros cristãos, né, provavelmente eles combinando essa ordenança simples com a festa do amor, de sua refeição comum, lembravam, né, assim, a morte do Senhor todos os dias. A Santa Ceia, como símbolo, não precisa ser necessariamente uma vez ao mês. Santa Ceia é todo dia, Tiago. Todo dia nós devemos estar em comunhão com Cristo. Que maravilha, hein? Amém. Glória a Deus. Vamos agora para o terceiro e último ponto da nossa lição. Uma igreja modelo. Uma igreja reverente e cheia de dons. Uma igreja acolhedora e uma igreja adoradora. Está aí essas virtudes, né, de uma igreja modelo. É uma igreja reverente e cheia de dons. É uma igreja acolhedora e é uma igreja adoradora. Diz aqui, é dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor é probos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Pastor, a igreja tinha respeito, a igreja tinha temor, a igreja tinha reverência. Hoje a gente vê essa falta de reverência na igreja. Muitas vezes tem pessoas ali que vai para a igreja, às vezes não tem reverência, sai toda hora do culto, na hora da palavra não estão nem aí, vai para o lado de fora, não estão nem aí pela palavra que está sendo ministrada. A gente vê essa falta de reverência. Mas não é isso que a igreja mãe nos ensina. Você me fez lembrar agora de uma cena. Eu era adolescente, eu estava na igreja, né? E meu pai estava lá no púlpito. E menino, né, adolescente, às vezes sem muita maturidade, né, eu saí fora do templo e fui comprar uma pipoca. E eu subi para a galeria da igreja e lá debaixo do púlpito meu pai me olhou. Então quando ele me olhou, eu entendi que aquele ato que eu estava fazendo ali dentro da igreja, comendo pipoca, né, não era correto. Então eu peguei o saquinho de pipoca e coloquei de lado do banco e não comi mais a pipoca. Então isso marcou a minha vida. Meu pai não precisou falar nada comigo, só em ele olhar para mim. Então, hoje em dia, o que é que a gente vê? É pessoas mastigando chiclete dentro da igreja, né? Constantemente. Além de mastigar o chiclete, é interessante. Observe se eu estou falando ou não uma verdade. A maioria das cadeiras da igreja embaixo é tudo cheio de chiclete. Né? Ou seja, às vezes se canta, louva ao Senhor mastigando chiclete, lê a palavra de Deus mastigando chiclete, com balinha na boca. Infelizmente. Então, onde está a reverência? Que está aqui. Você leu aí e está na Bíblia. Em cada alma havia respeito, havia temor, havia reverência. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Hoje em dia, a gente não se vê mais esses sinais e maravilhas porque não existe o temor, a reverência. Não podemos, pastor Marcelo, perder o respeito pelo sagrado. Né? Sagrado é sagrado. Quando Moisés sobe lá em cima para falar com o Senhor, né, o comentarista até frisou aqui, o Senhor disse o que para ele? Tire as alparcas dos seus pés, porque o lugar onde você está, a terra onde você está pisando, é santa. Por que era santa? Porque havia a presença de Deus ali. Então, o local onde existe a presença de Deus, onde a gente começa uma adoração a Deus, é sagrado, não é? Quando a gente fala do sagrado aqui, a gente não está falando do templo, da matéria, mas não, é no momento que a gente está se reunindo. Ao momento que a gente para aqui, por exemplo, esse local aqui, onde eu e o pastor Marcílio está, é sagrado ao Senhor. Por quê? Porque a gente está falando da palavra de Deus. Outro detalhe, Tiago, que eu observo, todas as vezes quando a gente vai ao templo, a gente está indo a um refúgio secreto. Então, a gente está indo em busca de coinonia, em busca de comunhão, de interrelacionamento. Então, diante disso... De sentir a presença, né? Se alegrar com a vitória dos irmãos que estão testemunhando. Não fazer cara feia porque o irmão ganhou uma bênção e eu não ganhei uma bênção.
Então, aqui nós observamos que essa igreja, como modelo, ela tinha muitas manifestações de dons. Então, é lindo quando você vai ver os irmãos ali, né, falando em mistérios com o Senhor, glorificando o nome do Senhor. Aquilo te contagia. Aquilo faz você entrar na mesma dimensão, uma dimensão espiritual, e se alegrar com os que se alegram, e chorar com os que choram. Então, hoje em dia, a gente tem que aprender a ir ao templo, né? Porque o verdadeiro templo está em nós, ir ao templo para entregar a nossa devoção, a nossa adoração, o nosso culto racional, verdadeiro, como Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, eu preciso, né, entregar ao Senhor, mas muitos só querem ir para ver como é que está acontecendo aquele dia, olhar a vida de um, olhar a vida de outro, fazer comentários paralelos de um e de outro, ou seja, é um momento de distração. Ah, não tenho nada para fazer em casa, eu vou para a igreja. Então, isso não é o correto a fazer. A igreja primitiva, como modelo, como espelho, né, ela nos ensinou o contrário. É a gente ir para adorar o Senhor. Também, pastor Marcílio, era uma igreja acolhedora, né? O acolhimento aparece como uma das suas principais, né, virtudes daquela igreja. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. E hoje, a gente vê também as grandes indiferenças da igreja, né? Às vezes, a igreja, em vez de acolher, né, empurra, joga para fora. Às vezes, alguém que pecou vira a cara, acha que aquela pessoa é descartável, joga fora, não quer mais conversa, não tem mais oportunidade. A gente vê isso nas igrejas hoje em dia. Eu fico me perguntando nessa tua palavra aí, né, me pedindo a permissão aí no parêntese, né, se Jesus estivesse no nosso meio. Eu acho que Jesus não era aceito nas igrejas de hoje. Ele não era. Jesus, pelo costume do Oriente, Jesus usava vestido. Costume do Oriente lá. Jesus, ele tinha barba. Jesus, ele tinha cabelos compridos. Então, a maioria das igrejas, aqui na nossa região, em Pernambuco mesmo, Jesus não seria bem-vindo no nosso meio. Não seria. Por quê? Porque os dogmas humanos hoje estão ultrapassando a palavra, a doutrina da palavra de Deus. Infelizmente, muitos de vocês estão achando essa palavra dura, mas é a realidade que nós estamos enfrentando hoje em dia. Se Jesus vivesse em nossos dias hoje, ele não seria aceito na comunidade evangélica. É forte, pastor Marcílio. É forte, mas é a verdade, né? A gente vive esses dias que as pessoas olham para o outro, né, com um olhar de desprezo, com um olhar exagerado de santidade. Só julgando. Acha que é o santo dos santos. E se vê aparentemente através dos seus olhos, né, que aquela pessoa não é digna, afasta-se daquela pessoa, joga a pessoa. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Por quê? Porque os irmãos a desprezaram. Outra coisa também, deixando a hierarquia, né, que são dogmas humanos, né, deixando, tudo bem que tem que haver respeito, mas a hierarquia é muito mais importante do que a irmandade, né? Se eu sou o diácono, você é evangelista. Aí, por você ser evangelista, eu não posso te chamar de Tiago. Tiago é o teu nome, né? O título que vem aí da hierarquia evangelista. Ser evangelista não é o seu nome. O seu nome é Tiago Silva. Então, com respeito, nós nos tratamos hierarquicamente, né? Mas assim, nós somos amigos. Então, um amigo tem intimidade com outro amigo. De falar o nome, não precisa ter a hierarquia, meu nome é fulano, eu sou presbítero fulano de tal, eu sou diácono fulano de tal, eu sou evangelista fulano de tal, eu sou pastor fulano de tal. Muito pelo contrário, você tem um nome, você é irmão. Ah, não me chame de irmão não, porque eu sou evangelista. Não me chame de irmão não, que eu sou presbítero, ou seja, o cargo acima do nome. Isso é hipocrisia demais. Pastor Marcílio, e hoje em dia, né, a gente vê que os homens colocam fardos, né, que eles mesmos não carregam. Eles não podem carregar. Igual os fariseus lá atrás, né? Os fariseus faziam coisas que eles mesmos não faziam, queria que as pessoas fizessem.
Então, a gente vê que o evangelho de Cristo é um evangelho simples, é um evangelho que qualquer pessoa tem condição de seguir, tem condição de fazer, de andar por esses caminhos que Jesus estabeleceu para nós. Aí o homem chega com autoritarismo e coloca tantas coisas em cima das pessoas, mostrando um evangelho cheio de pesos e cheio de dificuldades. Mas esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é um evangelho que todo mundo que quiser tem condição de seguir. O comentador aqui deixa claro aqui nessa questão de uma igreja acolhedora como exemplo de modelo que a igreja primitiva tinha, né, e nos deixou o exemplo que ela era uma igreja acolhedora, então os membros se sentiam acolhidos e parte do grupo. Ou seja, tinham tudo em comum. Por exemplo, quando eu era jovem, que eu tive que ir embora do estado de Pernambuco para o Rio de Janeiro, eu fiz uma pergunta ao meu pai. Meu pai já era presbítero, né? Praticamente desde que eu nasci, meu pai já era presbítero, né? Da nossa igreja co-irmã, não vou falar aqui o nome, e eu perguntei para ele, meu pai, qual é a igreja que eu vou congregar? Porque eu estava saindo do estado de Pernambuco, né? E nós éramos, né, da Assembleia de Deus. Então o que é que acontece? Ele falou assim para mim, você vai congregar numa igreja que você se sinta bem, que seja uma igreja acolhedora. Então, onde foi que eu congreguei? Numa igreja que me acolheu. Por exemplo, antes de eu ser acolhido, Tiago, pela igreja que me recebeu, eu pegava um ônibus e viajava 7 quilômetros para ir a uma outra igreja. Eu participava dos cultos, normal, porque eu não tinha conhecimento daquela outra igreja que estava bem pertinho de onde eu conheci minha esposa. Né? O que é que acontece? Terminava o culto, eu atravessava a pista, todo mundo ia para as suas casas, eu atravessava a pista, pegava o ônibus e ia embora. Era só assim, aquela rotina. Mas quando eu conheci essa outra igreja, né, ela me acolheu, ela me trouxe, né, para debaixo das suas asas, como a galinha faz com os pintinhos, para acolher, para proteger. Então foi ali onde eu lembrei da palavra do meu pai. Aquela igreja que você se sentir bem é a igreja que você vai ficar. Né? Então foi assim que aconteceu, né? E era a Assembleia de Deus, sim, Madureira, era totalmente diferente da igreja de Belém quando nós saímos daqui. E foi ali que eu fiquei 4 anos, servindo ao mesmo Deus verdadeiro. Amém, pastor Marcílio. Diz aqui, a nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Na igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Nós não podemos desprezar ninguém. Mesmo que uma pessoa falhou, mesmo que uma pessoa pecou, mesmo que uma pessoa se desviou, ela não pode ser desprezada, porque ninguém é descartável. Todo mundo tem condição de ser restaurado, todo mundo tem condição de receber uma nova oportunidade. Porque se Cristo nos dá uma nova oportunidade, quem sou eu? Quem sou eu, Tiago Silva, para dizer a uma pessoa que ela não tem oportunidade? Se Cristo, que é santo, nos deu uma nova oportunidade, quem sou eu para dizer que uma pessoa não tem oportunidade? Então, nós devemos aprender com esta igreja, né? Porque ela é o exemplo para ser seguido. E aqui nós vamos falar um pouco, e para concluir, uma igreja adoradora, pastor Marcílio. Aqui no versículo 47 da nossa leitura bíblica em classe, né? Louvando a Deus e caindo na graça, a Bíblia diz, de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, uma igreja, quando ela louva o nome do Senhor com um verdadeiro coração contrito, adorando ao Senhor, a tendência dessa igreja é o quê? Crescer em números e muito mais do que número, em graça do Senhor, porque a graça é muito mais importante, né? Quando eu li o livro do saudoso pastor David Yong-Shu, né? Muitos conheciam na época também como Paul Yong-Shu, muito mais que número, trabalhava no segredo do crescimento da igreja através do processo da oração e da intimidade com Deus e da coinonia. Então, quando a igreja ela tem irmandade, quando a igreja ela tem unidade em si, ela tem crescimento. E esse crescimento é justamente horizontal e também um crescimento vertical, porque é o crescimento de coinonia, de comunhão uns com os outros horizontais e com Deus, né? Dia a dia. Então é isso que faz. É por isso que com júbilo,
com gratidão, a igreja tem o seu fiel cumprimento e crescimento em Deus quando ela adora ao Senhor. Louvar é muito mais que simplesmente cantar, é uma expressão de rendição total, né? De entrega e reconhecimento das grandezas de Deus e dos seus poderosos feitos para conosco. Então é isso, é louvar ao Senhor, é agradecer com todo o seu coração. Tem que ser realmente, como a Bíblia diz, que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que não adoram apenas de lábios, mas sim de coração e de alma, né? Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, pastor Marcílio, indo para a nossa conclusão, e nós aprendemos aqui que nós temos um modelo, né? A ser seguido. E esse modelo é a igreja de Jerusalém. A igreja primitiva, né, pastor Marcílio? Justamente. Então, pastor Marcílio, muito obrigado. Estamos sempre aqui em nome de Jesus, juntos, colaborando, né, para o crescimento do reino de Deus mediante ao ensinamento da palavra do Senhor. E a próxima lição? A próxima lição, a lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do evangelho, onde ali vamos aprender os ensinos fidedignos ensinados pelos apóstolos, pelos discípulos. Eu tenho certeza que você vai estar aqui conosco nessa próxima lição e agradeço já a Deus pela tua vida, pela vida do pastor Marcílio, por você ter ficado aqui conosco até agora e ter também se deleitado juntamente conosco nessa lição tão maravilhosa. Eu acredito que você aprendeu, como também nós aprendemos neste momento. Então, como de costume, vamos encerrar com a oração. Pai querido, rendemos graças a Ti, Senhor, este momento que passamos aqui ensinando e sendo ensinado através da Tua palavra. Ó Deus, este exemplo maravilhoso, esse modelo da igreja primitiva, que ele possa pendurar, que eles sejam arraigados em nossos corações, Senhor, dia após dia. E que nós possamos seguir o exemplo dos fiéis, assim como Tua palavra nos ordena. Continua abençoando a vida do evangelista Tiago Silva, toda a sua família, a minha que falo contigo. Em o nome de Jesus, a todos que vão ouvir, Senhor, e ser ensinado através de tudo quanto ensinamos aqui, em nome de Jesus, continua conosco hoje e sempre. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Dizemos amém.